grande plano. É a propósito da Dança da Morte que Miguel Guilherme vem a Viseu ao Teatro Viriato. Vamos entrar e aproveitar esta oportunidade de ficar a conhecer um dos melhores atores da sua geração. Em primeiro lugar, Miguel, obrigada por ter aceitado este convite. Queria que nos dissesse quem é que é o Miguel Guilherme. Isso é um bocado difícil de dizer, não é? Porque quem nós somos depende muito do olhar dos outros, não é? Nós pensamos que somos. Quem é que pensa que é, então? Em termos simples, eu penso que sou uma pessoa que gosta de representar, que é a minha profissão, ou seja, a minha profissão é essa, e que faço os possíveis por tentar ser boa pessoa, o que nem sempre consigo, mas acho que não sou má pessoa de todo. Sei que começou por estudar antropologia e depois passou para o teatro. Como é que foi essa viragem na sua vida? Eu comecei, vi uma coisa que era o ano propedêutico, que é o correspondente agora ao 12º, ou seja, nós fazíamos o primeiro e o segundo complementar e depois tínhamos um ano de charneira entre o liceu e a faculdade, que constava de 2 exames a 3 disciplinas nucleares, numa altura, no inverno e outro no fim da primavera, e as aulas eram pela televisão, com textos de apoio. Pronto, era, no fundo, depois isso deu origem depois ao 12º ano. E era chato, não é? Tínhamos que estudar em casa. E eu queria ir para a psicologia, entretanto também puseram-se problemas da matemática, que era uma disciplina que eu odiava, e entretanto fui para a antropologia. Um erro crasso, porque de facto o que eu adorava, e que ainda adoro, era história. E não sei porquê, coisas de parvoíce, fui para a antropologia em vez de ir para a história. Mas já no ano propedêutico eu tive a oportunidade de começar a trabalhar numa escola de teatro da Comuna, do Teatro da Comuna, e comecei a estudar lá ao mesmo tempo que fazia o propedêutico. Entretanto fiz o propedêutico, passei, fui para a antropologia e comecei a fazer teatro. E como eu não gostava muito de antropologia, e também como era, não só por isso, também era um bocado preguiçoso, que é uma coisa que eu me penitencio até hoje, acabei por não fazer nenhuma carreira académica, não é? Que eu estou convencido que se eu tivesse ido para a História, provavelmente eu era hoje licenciado em História, não quer dizer que exercesse, mas provavelmente tinha conseguido fazer as duas coisas, que era o que eu devia ter feito, as duas coisas. Mas como preguiçoso que era, acabei só por ficar a fazer teatro. Ainda é preguiçoso? Ainda sou preguiçoso, só que combato mais essa preguiça do que quando era mais novo. Que já há muito tempo que tenho a noção que sou preguiçoso, portanto acautelo-me, não é? Como é que foi a sua primeira experiência em palco? A minha primeira experiência em palco foi um espetáculo que nós fizemos no âmbito do curso dos finalistas do curso da Comuna. Um espetáculo de teatro baseado numa criação coletiva, baseada num poema do Jorge de Sena. Foi a minha primeira experiência. A segunda não foi muito boa, foi uma substituição de um ator. Mas digamos que a primeira vez que eu representei profissionalmente foi também ainda na Comuna, nas guerras de Alecrim e Manjerona, do Judeu, de António José da Silva. Disse que a segunda experiência não foi muito boa, mas mesmo assim não desistiu. Não foi boa no sentido que substituir alguém é sempre chato, porque nunca se é totalmente criativo, não é? Vai-se fazer aquilo que a outra pessoa estava a fazer, dando um cunho. E eu era muito novo, não foi assim, mas eu adorava teatro, portanto a experiência não foi boa no sentido de que é uma substituição, e eu também não tinha muita experiência, mas como estava a fazer outras coisas dentro da comunidade, a ensaiar outro espetáculo e tal, não tem problema nenhum. Miguel Guilherme é um homem não só do teatro, mas também do cinema, da televisão. Qual é aquele que prefere? Eu acho que nem sequer é uma questão de preferência, eu acho que venho mesmo do teatro, não é? Ou seja, foi no teatro que eu comecei
E é o teatro que me dá, no fundo, onde eu encontro o meu equilíbrio, onde eu encontro novas maneiras de representar, de eu próprio me exprimir como ator, é mais no teatro. E enquanto encenador? Enquanto encenador, eu não me considero um encenador. As coisas que eu encenei foram peças que eu achava coisas que eu achava engraçadas, interessantes e que me parecia que poderia ser eu a fazer, a encenar aquilo. Mas eu não me considero um encenador, ou seja, não me considero uma pessoa que se exprime artisticamente através da encenação, embora tenha feito algumas e ainda possa vir a fazer, nunca se sabe. Não está nos meus planos nos anos mais próximos ou nos tempos mais próximos, mas nunca se sabe, pode vir a acontecer. Prefere o drama ou a comédia? As duas coisas, eu gosto de misturado um bocado. Por exemplo, esta peça do Strindberg é um drama, não é? Quase uma tragédia familiar, mas ao mesmo tempo está cheio de irrisão, não é? Os personagens, de certa maneira, como são inteligentes, têm imenso sentido de humor e humor negro, portanto, e demonstram isso, portanto, as pessoas ao mesmo tempo estão a assistir a uma coisa horrível, que é duas pessoas a destruírem-se uma à outra, riem-se, porque há coisas que são de facto risíveis, não é? O Marco Martins, o realizador da peça, disse que teria que ser alguém especial, que este papel não seria para todos. Sente-se lisonjeado com esta escolha? Claro, claro que sinto. Sinto muito lisonjeado por ele, porque de facto eu fui o primeiro ator, acho eu, que ele pensou mesmo para o papel. Tem um visual diferente agora, tem a ver com esta peça ou tem a ver com a telenovela da TV? Um bocadinho com as duas coisas. Agora só tem a ver com a peça, porque eu imaginei muito este capitão com o cabelo comprido, de facto, não aquilo, dar-lhe um toque um bocadinho diferente, não ser um militar com o cabelo cortado à escovinha, mas ser um militar um bocadinho mais tipo fins do século XIX, fim de século, com o cabelo grande e tal. Conta-me como foi, sente que o aproximou do público, por ser referente a uma época que diz muito a todos os portugueses, àqueles que a viveram e não só. Eu não sei se foi só o Conta-me, se não foi as várias passagens que eu fiz pela televisão, porque as pessoas depois baralham tudo, não é? As pessoas têm uma memória relativamente curta e então já não sabem de onde é que... Enquanto a pessoa está a fazer aquilo, é aquilo... Mas ao fim de 6 a 7 meses reconhecem o ator, mas não se lembram bem o que é que ele andou a fazer. Se foi o Conta-me, se foi o Fura-Vidas, se foi... Eu, por exemplo, há imensa gente que vem falar comigo, miúdos, quer dizer que agora têm 25, 30 anos, de uma série que eu fiz que era o Fura-Vidas para a SIC, que na altura não teve êxito nenhum, mas que depois quando a SIC tinha um canal que era a SIC Comédia, começou a passar aquilo e depois aquilo teve imenso êxito nesse canal. De maneira que eu acho que as pessoas reconhecem-me das coisas que eu faço na televisão, mas felizmente também há muita gente que me aborda por coisas que eu faço no teatro, que é o meio mais restrito, não é? E também, eu acho também já devido a uma certa longevidade que eu tenho na carreira, não é? Gosta de ser abordado? Depende, há pessoas de facto, há pessoas incríveis e eu até acho que o público português é bastante discreto, as pessoas são discretas. Nunca tive assim ninguém que me chateasse ou que me fizesse qualquer coisa assim que eu considero desagradável. E antes, pelo contrário, às vezes tive mesmo experiências, as pessoas vinham falar sobre coisas, sobre peças, e algumas vezes até de ser algumas críticas, a dizer que achavam que aquilo não tinha sido bem daquela maneira, talvez fosse de outra, e isso para mim é sempre bom. O público considera-o um dos melhores atores, se não o melhor ator da sua geração. Como é que se sente nesse papel? Não sei, eu acho que traz-lhe responsabilidade acrescida? Talvez, embora eu acho que isso são sempre, como é que eu digo, isso são sempre rótulos que na realidade não são muito
muito, são lisonjeiros para a pessoa que os recebe, mas que não têm muito a ver com a realidade, não é? Porque na realidade as coisas são mais multifacetadas, são mais plásticas, não é? Eu hoje posso ter feito uma peça muito bem e amanhã há outro ator que de repente faz também um brilharete ou tem um ano maravilhoso e é considerado o melhor ator da sua geração. Portanto, são rótulos que sim, que a pessoa fica agradada, mas que não pode ficar a acreditar muito neles, não é? Qual foi o papel da sua vida até agora? Olha, eu tive várias coisas que gostei de fazer, não tive um papel na minha vida. Foi por épocas, sei lá, por exemplo, nos últimos anos, talvez nos últimos 2, 3 anos, talvez tenha sido o Brecht que eu fiz no Teatro Aberto, mas também não foi porque de repente foi muito falado, não é? Foi uma coisa muito mediatizada. E Bocage, ao qual atribuem algumas semelhanças físicas enquanto era novo? Eu quando era mais novo, Bocage morreu novo, não é? Morreu com 39 anos. E de facto há três retratos de Bocage. Eu agora já estou mais velho, mas eu quando era mais novinho, quando eu tinha 25, 26, de facto eu próprio ficava espantado, porque era muito, muito parecido. Agora não, como já estou mais velho, já não se nota tanto essa parecença. Mas quando eu era mais novo, quando eu tinha a idade dele, ou um bocadinho menos, de facto aqueles retratos, eu era muito parecido com o que está nos retratos, porque a gente não sabe bem como é que era o Bocage, não é? Há aqueles 3 retratos, mas são retratos pintados, nem sequer são retratos de fotografia. Como é que descobriu o Bocage? Eu descobri o Bocage, meu pai tinha em casa ainda tenho esse livro, um livro de poesias pornográficas e eróticas dele. E foi assim que eu descobri o Bocage, pelo pior lado. Porque de facto ele, para além dessas coisas, depois tem toda uma obra lírica e não só lírica, fantástica e poética. Ele talvez um dos maiores poetas portugueses, de facto, de sempre. Algum encenador ou um colega ator com quem tenha tido especial prazer em trabalhar, com quem tenha aprendido algo em especial? Eu tenho... Alguém que o tenha marcado? Várias pessoas. Assim, mais velhos, talvez o João Perry e o Mário Viegas. 2 atores com que eu sempre sonhei trabalhar e acabei por trabalhar, e com o João gostava de voltar a trabalhar. Depois há atores da minha geração com quem eu me dou muito bem a trabalhar. Sei lá, o Adriano Luz, o Zé Pedro Gomes... Eu tenho medo de esquecer algum, está a perceber? Mas porquê? Por exemplo, em relação ao Mário Viegas, o que é que o cativava nele que lhe deu vontade de querer trabalhar com ele? Não, porque quando eu comecei a trabalhar havia atores que eu admirava, não é? Como é óbvio. E o Mário Viegas e o João Perry eram 2 atores que eu admirava. Atores mais velhos, não é? Porque geralmente havia uns atores mais velhos que eu não admirava nada. Ou que eu achava que eram antiquados a representar, e aqueles 2 não, aqueles 2 para mim eram um símbolo de que aquelas pessoas mais velhas, um bocadinho mais velhos, não é, do que eu, eram tipos modernos a representar e com que eu me identificava, e que no fundo eu gostava de ser como eles, ou de trabalhar com eles. Eram pessoas que como é que eu ia dizer, que me suscitavam curiosidade e vontade de conhecer, não é? Tal como agora o Miguel funciona. Não é como vedetas, mas quase, é assim, uma espécie de vedetas que eu gostaria de estar, não é? Ou de privar, ou de trabalhar. E agora, por exemplo, há atores mais jovens que me dizem que eu gostava imenso de trabalhar contigo e tal, não sei o quê. E isso faz-me lembrar um bocadinho quando eu olhava para eles, não é? Algum ator revelação, agora passando para o lado oposto, que o tenha surpreendido, com quem tenha trabalhado nos últimos tempos? Sim, olha, por exemplo, o Sérgio Praia, com quem eu também trabalhei
trabalha agora, depois às vezes acontece que a gente trabalha três vezes com um ator e depois temos 10 anos sem o ver, ou 12 sem trabalhar com ele, mas tempo agora com o Sérgio. É um ator que foi para mim uma revelação, tanto no Puntila como mas há mais, eu acho que ultimamente tem aparecido muito, já porque há mais gente a querer ser ator, não é? Então tem aparecido muito bons atores e atrizes.